Bom, e a gente começa o Pecuária BR falando sobre o Grupo Terra Grande, que está entre os maiores vendedores de genética aprimorada do país. No mercado desde 1970, ele tem seu trabalho avaliado pelo Programa de Melhoramento Genético GenePlus da Embrapa Gado de Corte. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho na reportagem de Rosa Cabral. No estado do Tocantins, visitamos o Grupo Terra Grande, que tem como meta o melhoramento genético da raça Nelore, com rigor na escolha dos animais e o uso de tecnologia e pesquisa científica para evoluir as gerações. Pega carona nessa história e vem com a gente. Norte do Brasil, estado do Tocantins. O coquetel de genética é do Grupo Terra Grande, que há 4 décadas vem fazendo o melhoramento da raça de predominância nacional, o Nelore. André Curado, diretor-presidente do grupo, é quem nos recebe para a reportagem do Grandes Criatórios. E é pela seleção dos touros que começamos a conversa numa linha de animais avaliados, precoces e produtivos. E os nossos touros, eles vão todos seguidos com as avaliações genéticas oferecidas pelo programa GenePlus Embrapa. Então, ele vai poder ver o ganho de peso que esse animal vai promover, a idade do primeiro parto das novilhas dele. Então, é um animal diferencial no sentido de precocidade, tanto no ganho de peso, na parte sexual, de precocidade sexual, acabamento de carcaça, que estão tudo interligados. E as fêmeas, por exemplo, no grupo de novilhas super precoces, prenhas na estação padrão de 75 dias aos 13 meses. Qual foi o índice que elas registraram? E nós fechamos com um índice de 51,06% nas novilhas. A nossa meta era 50%. Mas o nosso trabalho não para por aí, porque essas novilhas elas vão ser primíparas, vão parir pela primeira vez muito novas. Então nós temos que tomar muito cuidado, a equipe está muito atenta a isso, para acompanhar o desenvolvimento delas, para que quando elas parirem, elas terem condições para conseguir fazer a reconcepção. E na régua da evolução em produtividade, a tecnologia da FIV, a fertilização in vitro, foi utilizada no rebanho para replicar a genética das melhores matrizes. Foram feitas 300 prenhês. Para 2017, estão programadas mais 600. O recurso é um complemento da estação de monta 1516, em que o grupo colocou em reprodução 4.246 matrizes. E eu deixo a fazenda rumo aos clientes que compram os touros Terra Grande. O Antônio Lemes, gerente comercial, nos acompanha. Na primeira rota, o Pará. O destino é a Fazenda Nova Índia. Boa tarde. Bom, tranquilo. A fazenda está localizada no sul do estado. O sistema é de cria, recria e engorda. A bezerrada que vemos ao pé das matrizes é fruto da Torama Terra Grande. Então, o Dr. Dilmar é um senhor que abate suas boiadas em média de 20 arrobas, 21 arrobas, com menos tempo de pasto. Então, isso é fruto do trabalho Terra Grande que é disponibilizado para os nossos clientes. E por onde anda o cliente, proprietário da fazenda e da boiada que soma 14 mil cabeças? Na cidade de Xinguara. Para ser mais precisa, no consultório. É que o criador é também doutor, Dilmar Cândido. Ele que foi incentivador da venda dos animais do grupo pela televisão. E por sinal, os touros deles são uns touros muito bons, uma boa genética, produção muito boa. E como vocês viram lá na fazenda, se estiver lá, produção bastante boa. Bezerrada muito boa, peso chega, o garrote chega mais cedo, mais precoce, viu? A próxima parada é na rusticidade da fazenda Sanharó, na região de Pium, a 130 quilômetros da capital Palmas. No plantel, 3 mil cabeças. Aqui está a produção na vacada comercial a campo. Então aqui temos produção macho e fêmea, onde o macho ele comercializa, a fêmea é a reposição dele, fruto de uma vacada já também de seleção de touros Terra Grande. O dono da vacada é o engenheiro agrônomo Ricardo Barros.
um sergipano que desde 2003 vive no estado tocantinense e há 9 anos começou a usar os touros do grupo para fazer bezerro de corte. Nós desmamamos com média de 215 quilos, a pasto, sem nenhum cuidado especial. São animais desejados, tem clientes que já ficam esperando a produção para poder adquirir. E as bezerras são bezerras 190 quilos em média de desmama. Eu recrio e mantenho no rebanho. E são animais excelentes. Está atendendo a necessidade do mercado. Atendendo a necessidade do mercado. E o bolso do senhor? E o bolso também. Nosso assunto agora são os carrapatos, os prejuízos causados por esse parasita. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esses prejuízos. Acompanhe. Emerson, não podemos esquecer que entre os problemas da pecuária nós temos, particularmente no Brasil, país tropical, a preocupação com o carrapato. Falando sobre carrapato, como é o carrapato e os prejuízos que ele causa na propriedade? Como ele se comporta, como ele se distribui? Walter, é muito claro isso no Brasil, né? Como você disse, o país tropical, as infestações por carrapato. Quem cria gado no Brasil tem carrapato, não tem como fugir, né? E nós temos que conviver com ele. E um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar sempre com os pecuaristas, que por mais que eu tenha um animal com a alta infestação de carrapato, que muitas das vezes a gente chama lá, parece um pé de jabuticaba, até a gente tem uma imagem que mostra isso. A gente tem que lembrar que isso que nós estamos vendo no animal é apenas 5% de toda a população de carrapato que eu tenho na propriedade, porque 95% está no ambiente, está nas pastagens, que a foto da esquerda mostra, né? Uma ponta de capim, logo no amanhecer, cheia de larvas de carrapato. Então, por maior que seja a infestação no animal, nós temos que ter consciência disso. Essa fase parasitária, que é a fase que está no animal, tem apenas 5% da população, 95% está no ambiente, e a gente tem que saber isso para montar a estratégia de controle. Bom, essa estratégia de controle é fundamental, assim como em outros casos, como nós vimos até em casos de verminose e outros problemas. No caso do carrapato, o que você aconselha? Como você diria para o pecuarista conduzir esse controle? Levando em consideração essa questão da distribuição na propriedade, e eles sabendo que 95% da população está no ambiente, eu não consigo, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz para a pastagem. Então eu tenho que utilizar o animal, então eu tenho que utilizar produtos que sejam eficientes, na morte do carrapato, e esse animal volta para a pastagem, ele vai se reinfestar, vai pegar mais carrapatos desse ambiente, traz novamente, porque ele vai entrar em contato com o produto, e é essa a forma que a gente tem que limpar a pastagem. Então, a grande dica é, nós não podemos esperar e ver o animal com alta infestação, porque quando isso acontece, na minha propriedade a infestação está muito grande e o controle se torna mais difícil. Que história é essa do sangue doce do animal? Isso é fato? Isso é importante, até tem uma outra foto que a gente mostra, só para exemplificar isso, e o produtor tem isso, agora a gente mostra em números, normalmente de 10 a 20% dos animais tem até 50% dos carrapatos. Então vamos lá, 5% da população está nos animais, 95% está no ambiente, mas dentro dos animais tem alguns que têm uma predileção maior, tem mais carrapato. O que essa informação quer dizer ao produtor? Isso é muito importante. Vou tratar só esse animal? Não. Esse animal é o meu sentinela. Se esse animal começa a ter uma infestação alta, é o momento de eu tratar. Porque ele é o meu sentinela, é ele que vai ter mais carrapato, ele vai me dar o sinal, opa, está no momento de eu fazer o controle do carrapato, para eu não deixar crescer a população na pastagem. Você diria para o produtor que esse controle, ele é eficaz? Você ficar em cima de um sentinela? Ele indica, mas sem atitude... Sem atitude a gente não tem a solução. É importante a gente ressaltar isso, né? Que o produtor já conhece quem são os animais sangue doce, é para que ele tenha esse animal como um sinal. Mas se ele tem um sinal e ele não toma uma atitude, se ele ainda espera os outros animais ter carrapato, ele tem que lembrar que cada fêmea dessa de carrapato está colocando de 2 a 3 mil ovos no ambiente. Então, por isso que a maior população está no ambiente. Agora, vamos falar de dinheiro. Você falou onde está o carrapato, você já disse do animal sentinela. Agora, causa um prejuízo grande o carrapato também, né? Causa.
A gente tem também uma imagem da revista, né, onde saiu um trabalho do pessoal do... Esse é o ciclo, mas a gente tem a próxima imagem, que a gente demonstra o prejuízo calculado via os pesquisadores, né, o pessoal de parasitologia, liderado aí pelo professor Laerte Grise, onde ele coloca aí o prejuízo do carrapato que chega a 3,2 bilhões de dólares por ano no Brasil. No Brasil, só no Brasil? Só no Brasil. Esse aí tem os demais ectoparasitas, né, no quadro também, ressaltando que esse prejuízo aqui é o que o carrapato tira do animal. Nós não estamos falando aqui do investimento em controle, do tempo, do gasto com isso. Nós estamos falando só do que deixa de produzir o animal em produção de carne ou leite por conta da infestação alta de carrapato. Por isso, pecuarista, atenção ao carrapato, que parece ser um problema pequeno, não é tão pequeno assim. Não, é muito grande. Tira dinheiro do seu bolso. Por isso, tratamento indispensável, estratégia, controle na propriedade. É isso? É isso. Esse é o ponto. Pensar sempre de forma estratégica para buscar reduzir esse prejuízo. Bom, agradeço mais uma vez Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. E agora você confere os indicadores de preços, média Brasil, da vaca pronta para abate, também do boi gordo em 30 dias. A apuração desses preços é feita pela agência Rural Business. E esse indicador é uma média simples e também diária, feita em 14 praças de produção do país. A apuração é para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que em 30 dias, olha só, teve queda de 0,44%, fechando hoje a R$ 137,43 a arroba. Sai do dia 9 de dezembro do ano passado, R$ 137,56 a arroba, em queda, portanto, em 30 dias para o preço da vaca pronta para abate. E agora eu trago para você o preço médio do boi gordo, também segundo a agência Rural Business. Teve queda também de 0,25% em 30 dias, fechando hoje a R$ 146,30 a arroba. No dia 9 de dezembro, a arroba era cotada a R$ 146,67. Portanto, em queda em 30 dias, fechando a R$ 146,30 o preço médio da arroba do boi gordo. E no próximo bloco, você vai acompanhar as cotações do bezerro em 30 dias nas principais praças de produção do país. E ainda saiba como foi a participação do Brasil como produtor e também como exportador em relação ao mercado mundial em 2016. Os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós já voltamos. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi.
Voltamos com o Pecuária BR com a previsão do tempo para a região centro-sul do país, onde as chuvas, grande parte dos estados apresenta boas condições de pastagens, isso devido às grandes chuvas, volumes de chuvas que caiu na região. Veja os detalhes da previsão do tempo para essa região, região centro-sul, com Nadiara Pereira. O aumento da chuva sobre o sul do Brasil, apesar de trazer transtornos para algumas cidades por causa do alto volume acumulado, tem beneficiado muito as pastagens, especialmente do Rio Grande do Sul, que enfrentavam situação de seca durante o mês de dezembro. Agora o índice de umidade no solo já ultrapassa 70% em boa parte do interior gaúcho e isso tem recuperado as pastagens, inclusive da região da Campanha. O índice de umidade no solo está ainda mais elevado aqui entre Santa Catarina e Paraná e apenas em algumas áreas pontuais do centro-oeste e do sudeste é que a situação está um pouco mais crítica porque a chuva tem se tornado mais irregular e tem prejudicado a qualidade das pastagens, especialmente numa importante área de pecuária aqui do norte mineiro. O índice de umidade no solo já varia entre 10% e 20%, isso prejudica a qualidade dos pastos. No decorrer desses próximos 5 dias, a chuva vai aumentar aqui sobre o sudeste e o centro-oeste, isso deve recuperar a umidade no solo em grande parte das áreas que estão mais secas, só que essa chuva ela não chega da mesma forma para o norte mineiro. Então, nesta área, o solo ainda vai continuar com déficit hídrico. Enquanto isso, no sul do Brasil, vai chover mais aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, então essa chuva beneficia a região da Campanha, mas no interior da região sul diminui o risco para transtornos, já que a chuva terá um volume menor e essa chuva continua ainda mantendo o solo úmido, já que em boa parte, especialmente de Santa Catarina e Paraná, o índice de umidade no solo chega até 100%. No decorrer do segundo período, entre 14 e 18 agora do mês de janeiro, a chuva volta a se intensificar no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Chove forte também em São Paulo, Mato Grosso do Sul e estado mato-grossense. Enquanto isso, a chuva será bem mais isolada aqui entre Goiás e Espírito Santo. Então, ela é mais crítica no Norte Mineiro e o Espírito Santo, onde pelo menos nesses próximos 10 dias não tem previsão de chuva significativa. E agora você confere os preços do bezerro em 30 dias, segundo a apuração de preços feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, que teve queda no preço em 30 dias, uma queda expressiva de 4,35%, fechando a R$ 1.100 a unidade. Sai de R$ 1.150 no dia 9 de dezembro do ano passado e segue em queda hoje, portanto, de 4,35%, fechando a R$ 1.100 a unidade do bezerro no Rio Grande do Sul. Ainda no sul do país, vamos lá para o Paraná. Paraná, o bezerro de 8 a 12 meses, queda também para o preço em 30 dias, de 0,83%, fechando a R$ 1.200 a unidade, isso desde o dia 14 de dezembro. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 9 de dezembro, onde a unidade valia R$ 1.210, bezerro no Paraná. Agora no estado de Mato Grosso, bezerro de 8 a 12 meses, preços estáveis em Mato Grosso, fechando hoje a R$ 1.150 a unidade. E para a gente finalizar, no estado de Goiás, preço do bezerro hoje cotado a R$ 1.170 a unidade, isso desde o dia 1º de janeiro, uma queda em 30 dias de 2,5% para o preço do bezerro no estado de Goiás. Sai do dia 9 de dezembro, a cotação de R$ 1.200 a unidade segue em queda em 30 dias, fechando hoje a R$ 1.170 o preço do bezerro no estado de Goiás, segundo a Agência Rural Business. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais,
devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. E agora, dando sequência ao preço do bezerro em 30 dias, outras praças de produção do país. Lembrando que a apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Vamos lá para o estado de São Paulo agora, saber como fica o preço do bezerro. Hoje cotado a R$ 1.250 a unidade. Queda em 30 dias para o preço do bezerro em São Paulo de 2,34%. Sai de R$ 1.280 no dia 9 de dezembro do ano passado e segue em queda. Hoje fechando a R$ 1.250 a unidade, bezerro no estado de São Paulo. Agora no estado de Minas. Em Minas Gerais, o bezerro de 8 a 12 meses teve também queda expressiva, 4,35% foi a queda para o preço do bezerro em Minas Gerais, hoje cotado a R$ 1.100 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. A maior cotação nesse período foi no dia 9 de dezembro, onde a unidade valia R$ 1.150, bezerro em Minas Gerais. Agora no estado da Bahia. Na Bahia, o preço do bezerro ficou estável, R$ 1.050 a unidade, 9 de dezembro R$ 1.050, teve uma queda no dia 14, sobe, recupera no dia 19, R$ 1.080, mas cai para R$ 1.050 a unidade do bezerro no estado da Bahia e em 30 dias preços estáveis. Para a gente finalizar, lá no Pará. No Pará, o preço do bezerro teve queda em 30 dias de 1,96%, fechando hoje a R$ 1.000 a unidade do bezerro no estado do Pará. A maior cotação em 30 dias, portanto, foi no dia 9 de dezembro do ano passado, R$ 1.020 valia o bezerro no estado do Pará. Segue em queda, portanto, em 30 dias de quase 2% para o preço do bezerro no estado do Pará. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária vai definir a taxa de juros no país. Entre as expectativas dos analistas, é de queda. Veja mais informações com Raíssa Lomonte. Para 2017, o Boletim Focus do Banco Central prevê que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar em 4,81%, abaixo dos 4,87% esperado há uma semana. Para 2016, a estimativa é de 6,35%, recuo em relação à taxa anterior, de 6,38%. A taxa de inflação é decisiva para o Banco Central,
decidir os juros no país. A expectativa é de corte de 0,5%, levando a taxa a 13,25%. A projeção para a Selic em 2017, mais uma vez, foi mantida em 13,25%. No boletim da última semana de 2016, os economistas aumentaram as apostas para o corte de juros neste ano, apesar de terem aumentado as projeções para a inflação em 2017. Disseram acreditar que a Selic vai chegar em dezembro em 10,25%. Uma semana antes, a taxa esperada era de 10,5%. Para o Produto Interno Bruto, o PIB de 2017, a expectativa se mantém em 0,5%. Há um mês, o índice previsto era de 0,7%. Mas os economistas já tinham revisto a projeção. Para 2016, o cálculo permaneceu em contração de 3,49%. No relatório Focus, divulgado nesta segunda, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fechamento de 2017 caiu de R$ 3,48 para R$ 3,45. Raíssa Lomonte para o SBA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou dados da participação do país em relação à exportação e como produtor, né, em relação ao mercado mundial, né, João? Eu converso sobre esse assunto com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista em agronegócio. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Os números apresentados pelo USDA são muito importantes. Coloca o Brasil como o segundo maior produtor de soja do mundo. A gente tem até tela, né, João? Vou mostrar a tela que eu vou colocar a primeira tela para a gente, que é sobre Brasil como produtor em relação ao mercado mundial. Na realidade, em soja, você tem três grandes países produtores. Estados Unidos, o primeiro, Brasil, o segundo e a Argentina em terceiro. Esse grão é o grão que mais cresce o consumo no mundo. É um grão extremamente importante porque ele produz um óleo, 18% de óleo, é um óleo dos mais usados para o consumo humano, e um farelo de 45%, 46% de proteína, ou seja, é a base da produção de carne brancas no mundo. 30% é um volume muito significativo que o Brasil tem no mercado internacional, participa do mercado internacional. A carne de frango, o Brasil sendo um grande produtor de soja e, consequentemente, de farelo de soja, e também um grande produtor de milho, desde que começou a segunda safra no Brasil, o Brasil se tornou um player importante no mercado mundial, ele tem condições, associando milho com farelo de soja, associando o modelo agrícola, agropecuário do Brasil, que se criou, o modelo de integração, a participação do Brasil na produção mundial de carne de frango chega a 15%. É um número bastante expressivo, já que a carne de frango tende a ser a carne mais produzida no mundo nos próximos 10 anos. Deverá superar a carne suína pelo ritmo de crescimento dela. Outro produto importante, que para todos nós é importante, nós estamos abordando aqui no canal, é a carne de boi. Pode manter a primeira tela, por favor? A carne bovina. A carne bovina, o Brasil tem 15% da produção mundial. E o Brasil tem a vantagem de ter condições de produzir boi em cima de pasto. O nosso concorrente maior, que é os Estados Unidos, ele tem que desmamar o bezerro e colocar no confinamento. Nós não. Nós desmamamos o bezerro, criamos ele em pasto, usamos a habilidade que tem o ruminante de usar uma forragem, usar uma gramínea e transformar em proteína e transformar em carne. Então, essa é a grande vantagem que o Brasil tem. Ele tem uma competitividade muito grande. E nós temos condições de expandir a produção de carne bovina. O problema é mercado, é preço, é questão de maior concorrência entre os frigoríficos. Tem alguns problemas que existem, lógico, no setor. O que falta para essa expansão, João? Falta você ter uma maior competitividade, resolver alguns gargalos do Brasil. É inacreditável que o Brasil tenha um custo no frigorífico maior que os Estados Unidos. E nós temos. Os insumos com energia elétrica são muito caros. Nós temos uma legislação trabalhista complicadíssima. No Brasil, a legislação trabalhista, em vez de ser uma indutora de emprego, ela é uma castradora de emprego, ela tira o emprego. Então, isso atrapalha. A questão de infraestrutura, os portos, a questão de transporte interno no Brasil, tudo isso acaba tirando a competitividade nossa na carne bovina. E nós precisamos melhorar a produtividade, com certeza absoluta. A nossa taxa de desfruto é muito baixa. Nós precisamos melhorar essa taxa de desfruto. Hoje,
para um rebanho de 205, 210 milhões de cabeça, nós abatermos 35, 36 milhões, é muito pouco, é muito baixo isso aí. O Brasil tem condições de chegar lá. Milho, o Brasil já é o segundo maior produtor de milho do mundo, graças a essa revolução tecnológica que foi a segunda safra. O Brasil encurtou o ciclo da soja, as sojas mais precoces, plantadas logo depois do vazio sanitário. Já no Mato Grosso, nesse momento, há um esforço grande de colheita e, consequentemente, de plantio de milho. Então, o Brasil criou uma condição excepcional de você vir uma máquina colhendo na frente a soja e uma máquina atrás plantando milho. Então, e foi por isso que o Brasil hoje tem um potencial de chegarmos a mais de 85 milhões de toneladas de milho, em função da segunda safra. Por último, a carne suína. A carne suína é a carne mais consumida no mundo, é mais produzida e mais consumida no mundo. O Brasil estava patinando ainda, né, na carne suína. Esse ano foi um ano, 2016, foi um ano ruim para o setor, pagou caro pelo milho, dificuldade de compra do milho. Muitos produtores independentes acabaram saindo do processo, mas esperamos que 2017 seja o ano da recuperação da suinocultura. A suinocultura é importante para o Brasil, é importante porque ela produz uma carne de alto valor proteico, de alta qualidade, a um custo barato. Ou seja, e também ela está presente em milhares de propriedades rurais brasileiras. Aonde você vai, você vê a suinocultura como uma fonte de renda para o pequeno produtor, para o pequeno e o médio produtor. Então, o Brasil hoje tem a quarta posição no mundo em termos de suíno. Perdemos para a China, que é uma maior produtora, perdemos para os Estados Unidos e para a União Europeia, que o conjunto de países produz mais que o Brasil. Agora a próxima tela, né? A próxima tela é importante a gente ver a participação do Brasil no mercado, no comércio internacional. Quando você olha em soja, você vê o Brasil com 42% da soja comercializada no mundo na forma de grãos. Bom resultado, né, muito bom. Isso é o trabalho do senhor e da senhora. Dos 215, 216 mil produtores de soja no Brasil, que plantam soja lá do Rio Grande do Sul até o Amapá. Ou seja, é raro o estado brasileiro que não tenha plantação de soja. Isso é bom. É bom para o Brasil, é bom para todos nós. Então, a participação do Brasil no mercado mundial é muito grande. Ou seja, o Brasil disputa com os Estados Unidos e disputa com a Argentina. A Argentina, em grãos, até que a participação é pequena dela. A Argentina dá uma ênfase na produção, na exportação de produtos já processados. No caso, o farelo e, no caso, também o óleo de soja. A carne de frango, que é uma participação brasileira, chega a 38%. Nós disputamos par e passo, taco a taco com os Estados Unidos. O americano é um grande produtor de carne de frango. O americano, só que ele tem um detalhe. O consumidor americano dá preferência pela carne branca, carne do peito. Então, as carnes mais escuras, ele acaba vendendo no mercado internacional por um preço mais baixo. Esse ano o americano perdeu o mercado para o Brasil, especialmente na China, em função da gripe aviária. E hoje o mundo inteiro vive essa preocupação com a questão de doenças, especialmente a gripe aviária no caso das aves. E é difícil você controlar, as aves migratórias acabam levando de um continente para o outro. O Brasil, graças a Deus, até agora não houve um caso de gripe aviária. E por isso que a participação brasileira é muito grande no mercado internacional. Nós brigamos com os Estados Unidos e num terceiro lugar vem a Tailândia, na Ásia, que tem uma produção significativa. Praticamente esses três países detêm o comércio de frango. Estados Unidos, Brasil e Tailândia. E 2017 promete, né, João? Promete. O Brasil, agora com a situação normalizada do milho, o milho voltando a um patamar de preço mais razoável, você tem, e a indústria brasileira é muito organizada. Você tem na avicultura um modelo ímpar no mundo inteiro. É poucos países do mundo que têm uma indústria tão moderna como a brasileira, tem um modelo de produção integrado que permite que haja uma participação efetiva do produtor no processo. Ele recebe a cesta técnica, recebe os insumos, ou seja, é uma engrenagem muito perfeita no caso da avicultura. Outro produto que o Brasil tem em primeira posição é a carne bovina. Disputamos com a Índia às vezes, volta e meia, chega no mercado mundial com carne vermelha, mas a maior parte é carne de búfalo. E a carne indiana não tem o mesmo padrão de qualidade que tem a carne brasileira.
os frigoríficos, o modelo de criação, etc., ela entra com preço. Entra com preço muito baixo. Esses países que têm dificuldade da balança comercial, dificuldade que querem uma carne barata, ela é uma carne que entra. Ou mesmo para carne industrial, para você colocar nos congelados, etc. A participação no Brasil é muito boa, 20%. Nós disputamos com a Índia em termos de carne de preço. O Brasil ainda não criou, não conseguiu abrir um mercado grande para as carnes mais elaboradas. A chamada carne gourmet, aquela carne que é vendida em supermercados, em restaurantes, etc. E ainda nós perdemos para a Austrália, perdemos para o Uruguai. A Argentina deve voltar no mercado agora, depois que acabou esse governo populista dos Kirchner, nos próximos 2, 3 anos deve voltar, que a Argentina tem uma pecuária de alto nível. O Brasil tem que disputar esses mercados. Mercado, Renato, não se ganha, mercado se conquista. E conquistar tem que ser mantido. O Brasil abriu um espaço grande no mercado chinês esse ano, disputando com a Austrália e com o Uruguai. Vamos continuar, vamos brigar, vamos participar lá, vamos difundir a nossa carne. Eu lembro que uns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, uma rede frigorífica brasileira abriu uma churrascaria na Praça da Paz Celestial, lá em Pequim, lá em Beijing. Toda a elite do Partido Comunista Chinês ia lá comer carne, comer churrasco. Então o Brasil tem que fazer isso, tem que abrir mercado. Essa semana saiu notícia, semana passada saiu notícia que é Singapura. Singapura é uma ilha-estado é um exemplo de administração, um exemplo de competência, é um polo industrial, só que é um grande polo de prestação de serviço. Abriu para o Brasil, habilitou mais frigoríficos. É importante, não apenas pela carne que vai para Singapura, mas Singapura é um polo de atração na Ásia. Passa por Singapura milhões de pessoas por ano. Então é importante que o Brasil esteja lá, esteja mostrando a nossa carne, como nós produzimos, a preocupação com o bem-estar animal, produzir carne em cima de capim, dá um gosto diferente. Não é carne de animal confinado o tempo inteiro, só com ração. Não, o bovino tem que ter capim, para dar um sabor. Eu vejo aqui no Brasil, quando a gente vê essas missões estrangeiras, quando vão na churrascaria rodízio aqui no Brasil, os caras não param de comer. Porque eles nunca viram tanta abundância e tanta qualidade na carne brasileira. Né? Saboreiam, eles têm prazer em comer. Em segundo lugar, o Brasil já é o segundo em milho. Se você voltar 20 anos atrás, o Brasil era importador de milho. Era importador, nós complementávamos o nosso consumo com a importação do Paraguai e da Argentina. Hoje o Brasil não, um grande exportador. Segundo lugar. E o nosso milho é reputado como de alta qualidade no mercado internacional. Em 2016, o país que mais importou milho do Brasil foi o Japão. O Japão é exigente em qualidade, é exigente em padrões. Nós atendemos às exigências do mercado japonês. Então isso é importante, mostrar que o Brasil tem uma potência do Brasil no agronegócio. Por último, a carne suína, que vem crescendo, ainda tem muito para crescer. Esse ano foi o ano que nós abrimos a China, anos que nós estamos começando a vender para o Japão, o governo está fazendo força na Coreia, ou seja, esses grandes mercados de carne suína que o Brasil não fazia parte, estão participando. Trabalho do senhor e da senhora, com certeza, que está atrás aí, nos assistindo. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Obrigado. Para você. Um bom trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Bom, e veja a seguir os preços atualizados do milho no mercado físico e também no mercado futuro e também as informações do leilão do bem que você acompanha no próximo dia 25 aqui com transmissão pelo canal do Boi. O leilão é em prol do Hospital do Câncer de Campo Grande. Nós já voltamos. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você.
Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. As Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? O ano de 2017 começou favorável para o campo no Rio Grande do Sul. A chuva retornou ao estado, dando tranquilidade para os produtores rurais. Reportagem de Viviane Lara. O retorno das precipitações no estado logo na primeira semana do ano trouxe alívio aos produtores rurais. Em alguns locais foram mais de 20 dias sem chuva. Esse período de restrição hídrica provocou danos em algumas lavouras de milho do sequeiro. A gente acredita sim que houveram perdas na cultura do milho e isso varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta no momento em que ocorreu essa estiagem, né? Então a gente tem fases como a que a gente chama de embonecamento, que é uma das fases mais críticas para a cultura do milho com relação à escassez hídrica. E muitas lavouras estavam nessa fase, que é onde ocorre a polinização. Com isso, a gente tem uma menor polinização e uma menor granação da espiga, o que não pode ser recuperado nem com a volta das chuvas. Já aquelas áreas onde se conseguiu que acontecesse a granação, com a retomada das chuvas pode ocorrer o enchimento de grão e recuperar a parte do potencial produtivo. Para os produtores de leite que investiram no milho pensando na dieta dos animais, a falta de chuva poderá comprometer a qualidade da silagem. Pode reduzir um pouquinho também o potencial produtivo, a expectativa que se tinha de produtividade e também a questão da qualidade, porque as folhas vão ficando secas e isso vai reduzindo a qualidade. Também em algumas áreas não foi possível que acontecesse perfeitamente a granação e nem o enchimento de grãos. Então isso vai afetar sim em produtividade e em qualidade a silagem. Na soja, a falta de chuva não chegou a prejudicar a cultura que apresentava ritmo de crescimento menor do que o desejado em virtude das noites mais frias logo nas primeiras semanas de desenvolvimento da cultura. Esse período onde a gente teve pouca umidade e altas temperaturas atrasou um pouquinho o desenvolvimento da cultura da soja, que vinha tendo um desenvolvimento mais lento do que o esperado. Mas a gente acredita que isso não chegou a causar perdas em função da retomada das chuvas, então a expectativa é de um excelente potencial produtivo para a cultura da soja. Segundo o pesquisador da Embrapa Trigo, diferente do que ocorreu na safra passada, este ano, os produtores terão que conviver com os reflexos da laninha, mesmo com intensidade menor.
nesse verão de 2017, em função do fim do El Niño, em função da presença do evento Laninha, nós deveremos ter as chuvas rápidas, chuvas esparsas e uma chuva que, muito provável, ficará em torno ou abaixo dos valores normais. Então, para a agricultura do sul do Brasil, principalmente para os cultivos de verão, no caso da soja e na soja, do milho também, pastagem, o que se pode esperar, o que se deve ter presente não é a projeção necessariamente de uma tragédia, de uma anomalia extrema previamente anunciada, mas tem que ter claro que dificilmente os resultados que os produtores alcançarão em termos de produtividade das lavouras, em função do regime de chuvas que se projeta, serão os mesmos do ano passado. Em anos em que o clima é incerto, o manejo das culturas é decisivo para obter uma boa produtividade. A grande diferença no desempenho das lavouras estará muito associada ao manejo das culturas, ao seu histórico de produção, ao seu esmero, ao seu cuidado que o produtor tem em relação ao seu manejo de solo, conservação de solo. Em anos que as chuvas não são tão abundantes, a qualidade do solo, a não existência de camadas compactadas que impeçam o aprofundamento das raízes, um teor elevado de matéria orgânica, não impedimento de natureza química, isso se reflete de forma acentuada. Então, aquelas lavouras que o solo tem uma boa estrutura, teor de matéria orgânica elevado, seguramente períodos de estiagem de curta duração, de 10, 15 dias, como são comuns em anos de laninha, poderão ser superados sem maiores impactos nas lavouras. Bom, agora vamos até a Bolsa de São Paulo, conversar com a Rafaela Fávero para saber os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro, segundo o CPEA. Vamos direto à Bolsa de São Paulo, mas antes disso tem mercado financeiro, né, Rafa? Semana começa com o dólar novamente em queda. O que mexeu hoje com o mercado financeiro? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, o dólar voltou a cair. Só para lembrar, na semana passada ele vinha registrando queda e na sexta-feira houve uma recuperação. Hoje a baixa foi provocada por conta de questões políticas aqui no Brasil. O mercado acredita que Rodrigo Maia poderá ser o novo presidente da Câmara dos Deputados na eleição de fevereiro. E Eunício Oliveira será o presidente do Senado. Os dois apoiam o governo de Michel Temer. E se eles forem eleitos mesmo agora, em fevereiro, para as duas casas, o andamento do ajuste fiscal será mais fácil para o governo, isso porque ele precisa de aprovações no Congresso Nacional. Com esse ambiente mais favorável, o mercado ficou mais animado e o dólar teve queda hoje. A R$ 3,19 mais 80, a baixa foi de 0,77%, chegando ao menor patamar dos últimos 2 meses. Agora os preços do milho, que vem registrando fortes quedas no mercado físico e futuro aqui do Brasil. Você acompanha como ficaram os preços apurados pelo CPEA nos últimos 5 dias. Só para se ter uma ideia, o preço do milho no mês de dezembro teve uma recuperação em relação a novembro e subiu cerca de 6% no mês passado. Apenas nesses primeiros dias de janeiro, essa primeira semana de 2017, os valores já tiveram uma queda bem acentuada de 6,35%. Há uma semana, no dia 3, o preço estava em R$ 37,94 a saca de 60 quilos, já operando em baixa. E hoje chegou a R$ 35,75 a saca de 60 quilos, queda de R$ 2,00 por saca nesses últimos 5 dias. Segundo os pesquisadores do CPEA, o que se espera agora para fevereiro é um estoque muito elevado com o início da colheita da safra de verão no país. Além disso, a oferta de grãos no Brasil deve ser bem mais alta do que no ano passado, quando houve quebra de safra. As condições climáticas devem favorecer o desenvolvimento das lavouras. Com isso, a oferta será maior e o excedente não deve favorecer o Brasil nas exportações, já que os preços lá em Chicago para a soja dos Estados Unidos estão bem atraentes. Você confere também o mercado futuro, que hoje, mais uma vez, teve queda.
Contrato de janeiro aqui na Bolsa, a R$ 35,86 a saca, caiu 1,75%. Para março, R$ 34,41 a saca e queda de 1,91%. Já o contrato de maio ficou negociado a R$ 33,20 a saca, queda de 1,37%. E para setembro, R$ 31,05 a saca de 60 quilos, a queda hoje foi de 0,54% em relação à última sexta-feira. Só lembrando que na semana passada, os preços do milho negociados na BMF Bovespa também operavam em queda. Agora você confere os preços do milho apurados em várias praças aqui do Brasil no mercado físico. No dia 25 deste mês, o Canal do Boi vai transmitir, a partir das 8 horas, horário de Brasília, o Leilão do Bem. Em oferta, 15 animais quarto de milha PO e 23 novilhas Cenepol PO. O leilão será em prol do Hospital do Câncer de Campo Grande, aqui de Mato Grosso do Sul. E a repórter Rosa Cabral esteve lá na instituição e você acompanha todo o trabalho que é feito por lá. Acompanhe. Meu esposo é tratado aqui muito bem, graças a Deus, e ele perdeu os movimentos e a gente tem o atendimento domiciliar, que é de suma importância para a gente. E de acompanhante do marido, agora ela é paciente. Está na primeira quimioterapia para tratar um câncer na mama recém-descoberto. Estou mais tranquila. Já acabou, a psicóloga já veio, já conversou comigo também, né? Psicóloga aqui do hospital. Aí já me tranquilizou mais ainda. A confiança que ela tem é no Hospital de Câncer, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alfredo Abraão. É o mesmo sentimento da aposentada Mariana Rodrigues. Com uma dose de carinho, recebeu a notícia do Dr. Gustavo que precisa passar por uma cirurgia antes de iniciar o tratamento. São muito gente fina, viu? E esse doutorzinho aqui é bonzinho demais. Até dá ânimo na gente de fazer, né? Porque é uma cirurgia, para mim, de muito risco por causa do meu problema cardíaco, né? Eu tenho que fazer uma cirurgia na válvula mitral do coração para depois eu fazer isso. Só que eu não posso esperar. Ele falou que eu não posso esperar, porque essas raízes cancerígenas, ela pode expandir. Ser um pouco psicólogo, nunca deixar de dar esperança e também ter esperança no tratamento que a gente propõe e a gente vai realizar, porque é uma batalha que não é só do paciente, é uma batalha que a gente, junto com o paciente, a gente trava ao longo de vários meses, anos. O hospital é o único em Mato Grosso do Sul com especialidade em oncologia. 98% dos pacientes são carentes. Eles vêm pelo Sistema Único de Saúde e o SUS colabora financeiramente com uma parte dos procedimentos. Entram na tabela, por exemplo, os exames de alta complexidade. Mamografia, que em 2016 realizou mais de 8.000 procedimentos. A tomografia chegou à casa de 4.500 registros. A ressonância com 825 e a cintilografia que passou de 470 atendimentos. O hospital recebe pacientes não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas também dos países de fronteira, Bolívia e Paraguai. Os atendimentos giram em torno de 16.000 ao mês. Carlos Coimbra, diretor-presidente, em números, dá um breve resumo da equação financeira da casa. Bom, hoje o hospital tem um orçamento e despesas na ordem de R$2 milhões e a gente recebe do SUS, dos poderes públicos, algo em torno de 1.650.000, 1.700.000 por mês.
Então a gente precisa fazer essa complementação de 300, 350 mil reais por mês através do nosso telemarketing, através de ações que a gente realiza com pessoas e empresas parceiras, como leilões, jantares, eventos, para que a gente consiga equacionar essa conta e não endividar o hospital, para que a gente também consiga ter investimentos para investir em outras coisas, como exames de imagens, como tomografia, ressonância, mamografias, raio-x, enfim. E para ampliar o hospital, como a gente vem fazendo já desde que a gente assumiu essa gestão em 2013. Nos investimentos, a construção do novo prédio de 9 andares, com 2 deles já concluídos, e que vai ampliar a capacidade de atendimento com 348 novos leitos de internação, mais um centro cirúrgico com 10 salas e 20 leitos de UTI. E para a finalização da obra, o SBA está realizando um leilão do bem, oportunidade para arrematar cavalos da raça quarto de milha, PO, e novilhas Cenepol, PO. E no mesmo evento, show com a dupla Jades e Jadson. Vamos participar? 25 de janeiro, pelas lentes do Canal do Boi. Não adianta a gente terminar apenas a obra e não ter como custear o funcionamento do hospital. Então, eventos como o leilão que acontecerá agora em janeiro e outros eventos que a gente pretende realizar durante o ano de 2017, vêm a calhar para ajudar com que o hospital honre e consiga continuar crescendo o atendimento à população. E a sua ajuda no leilão vai ajudar uma boa lista na fila de espera da cura, como a dona Maria de Lourdes, que há 14 anos vem lutando contra o câncer. E agora surgiu mais um, e mais uma vez confiante. Mas esse pulmãozinho que está aí me afetando um pouquinho aí. E eu tenho fé em Deus que eu vou ficar boa, como todos, né? É isso aí. Amém. E amém pela vida do time rosa de voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Parceiras do hospital, mulheres que levam sorriso e lanchinho com a receita da boa ação. A gente vem aqui, a gente se doa, a gente conversa, a gente troca amizade com as pessoas, oferece esse pão, esse chá com todo carinho para as pessoas que estão aqui, as que estão fazendo químio, as que estão fazendo visita. Esse pão é também um carinho? É um carinho, sim, tanto que ele é chamado o pão do amor e o chazinho do coração. E esta semana, na sexta-feira, tem de volta o quadro O Gestor e Você. Você pergunta, o gestor responde. O quadro, para quem não conhece ainda, funciona da seguinte maneira. A gente traz em nossos estúdios consultores da GER, Gestão Estratégica Rural, que abordam temas de seu interesse, produtor. E esse tema, esta sexta-feira, dia 13, o tema será definição de metas e objetivos para a sua empresa rural. Se você já tem dúvidas sobre esse assunto, nos mande sua dúvida, sua pergunta ou sua mensagem via WhatsApp. Nosso número já está na sua tela, é o 99264-7810. Repetindo, 99264-7810. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, definição de metas e objetivos para a sua empresa rural, já nos envie via WhatsApp a sua pergunta. Nós contamos com a sua participação. É sexta-feira, não perca. E no próximo bloco, você acompanha os preços das carnes, suíno, frango, boi gordo e também bezerro. Também uma análise sobre o mercado do boi gordo e a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição para a região centro-oeste do país. Nós já voltamos. A gente partia para o campo com 3 pessoas, hoje a gente vai só com uma. E a gente precisava trazer o animal, estressar o animal, trazendo em curral. Mudou bastante. Primeiro, não estressa o animal. Então,
ficar pegando animal no pasto, os animais ficam tranquilos. Ele está lá, a gente chega com o aplicador, joga o Tiguvon no animal e ele está tranquilo. Foi muito eficiente nesse manejo. A economia foi muito boa. O Tiguvon trouxe vários benefícios. Foi excelente. Encare a bicheira com mais praticidade. Tiguvon, quem usa, não larga mais. Tiguvon é da Bayer. Se é Bayer, é bom. O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso que estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades FIO Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. As Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Voltamos com a previsão do tempo para a região centro-norte do país, que apesar do aumento das chuvas, as pastagens continuam secas. Os detalhes da previsão com Nadiara Pereira. Na metade norte do Brasil, enquanto as chuvas têm beneficiado principalmente os estados da região norte, mantendo os índices de umidade no solo de quase 100% em toda essa área rosa do mapa, sobre o Nordeste a situação é muito crítica. Os pastos estão secos porque não tem chovido de forma regular. Grande parte da região apresenta déficit hídrico com índices de umidade que chegam abaixo de 10%. Agora, para os próximos dias, a expectativa de chuva generalizada sobre os estados da região norte. Apenas em Roraima a chuva não será tão significativa, mas nas demais áreas chove de 30 a 50 milímetros na maior parte dos estados. Então, uma chuva que mantém o solo mais úmido. Já sobre o Nordeste, a expectativa de aumento para a chuva aqui entre Maranhão e Ceará. Isso deve recuperar a umidade no solo em algumas áreas. No entanto, nas demais regiões, especialmente na Bahia, teremos predomínio do tempo mais seco e a tendência é que a umidade no solo continue a cair. No decorrer do segundo período, entre 14 e 18 agora do mês de janeiro, a chuva ganha um pouco mais de força entre Maranhão, Piauí e Ceará, deve beneficiar bastante esses estados e também chove de forma mais intensa e generalizada sobre o norte do Brasil. Isso deve beneficiar inclusive o estado de Roraima e do Tocantins, que estavam com solo mais seco. Só que essa chuva ela não será tão abrangente aqui sobre o Nordeste e principalmente o estado da Bahia e toda a faixa leste da região devem ter ainda baixos índices de chuva. Por isso o solo ainda vai continuar também com déficit hídrico e prejudicando as pastagens nestas áreas. Bom, agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria com relação ao mercado de reposição. Quem traz para a gente essa análise é o zootecnista Gustavo Aguiar. Olá, Gustavo. Olá. Bom, hoje eu vou falar sobre o mercado de reposição nesse começo de 2017, primeira quinzena do mês, né? Bom, comportamento atualmente bastante parecido com o observado nos últimos meses, últimas semanas de 2016, ou seja, um mercado bastante ofertado na comparação com a demanda vigente, ou seja, a gente ainda tem uma pequena sobra de animais de reposição nesse momento. Outro ponto que merece destaque nesse momento, sem dúvida, aí, é a menor demanda, menor interesse pela aquisição de fêmeas, somente fêmeas voltadas ao setor reprodutivo, né, a ampliação de rebanhos, ao investimento em cria. Você deve lembrar que atualmente, né, na média de todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, para bezerros anilorados, a cotação vigente é 10% menor que a verificada no mesmo período de 2016. Isso em termos nominais. Se a gente aplicar a inflação, essa queda torna-se ainda maior.
Então, junto com o aumento de custo de produção, né, os operacionais da fazenda no último ano, essa queda do bezerro deve tornar o ambiente, né, a situação para a pecuária de cria mais desafiadora ao longo de 2017. Vamos acompanhando. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Obrigada, Gustavo. E ainda falando sobre mercado de reposição, você acompanha agora a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição, garrote, bezerro e também boi magro no centro-oeste do país. Eu começo pelo estado de Goiás. Hoje a cotação do boi gordo em Goiás, Goiânia, chegou a R$ 138,00 segundo a Scott Consultoria. Com um boi gordo é possível comprar em Goiás 1,4 boi magro, hoje cotado a R$ 1.720 a unidade. O garrote valendo R$ 1.430 a unidade, com o boi gordo é possível comprar 1,6 garrote. Já o bezerro, com o boi gordo, é possível comprar 2 bezerros com um boi gordo no estado de Goiás. Hoje o bezerro valendo R$ 1.180 a unidade. Agora a relação de troca no estado de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, o boi gordo é hoje cotado R$ 139,00 a arroba. Isso no sudeste de Mato Grosso. Com o boi gordo em Mato Grosso é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.670 a unidade. O garrote valendo R$ 1.440, com o boi gordo é possível comprar 1,5 garrote. Já o bezerro com o boi gordo em Mato Grosso é possível comprar 1,8 bezerro, hoje o bezerro cotado no estado de Mato Grosso, R$ 1.190 a unidade. Agora sim a relação de troca no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, hoje boi gordo cotado, segundo a Scott Consultoria em Dourados, R$ 133,00. Com o boi gordo no estado sul mato-grossense é possível comprar 1,3 boi magro. Já o garrote com o boi gordo em Mato Grosso do Sul é possível comprar 1,6 garrote, hoje o garrote valendo R$ 1.470 a unidade. Em Mato Grosso do Sul, com o boi gordo também é possível comprar 1,8 bezerro, hoje o bezerro cotado a R$ 1.260 a unidade. Essa foi a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição para a região centro-oeste do país. Agora voltamos à Bolsa de São Paulo com a Rafaela Fávaro, que traz para a gente os preços atualizados das carnes, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Olha, hoje foi um dia de queda, mais uma queda até mais acentuada para os preços do suíno e do frango, de acordo com os pesquisadores do CPEA. Os valores do suíno vinham registrando até uma certa estabilidade nos últimos dias, só que hoje, início dessa semana, segundo o CPEA, houve uma queda mais forte para o preço do suíno vivo, negociado lá em Santa Catarina. Segundo os pesquisadores, esse preço ficou em R$ 3,58 por quilo, uma queda de 1,65% em relação à semana passada. Você acompanha como foi a evolução dos últimos 5 dias para o preço do suíno lá no estado de Santa Catarina, que é o maior produtor do Brasil. Nós temos a tela de suíno pronta. Bom, os preços do suíno então registraram essa queda e no acumulado do mês tiveram uma baixa de 2,72%, ou seja, só nesses primeiros 5 dias que foram apurados na semana passada. E hoje a queda já é de 2,72% para o preço do suíno, só lembrando que no mês de dezembro, principalmente a segunda quinzena, foi de recuperação para essas cotações. O mesmo tem acontecido com o preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo. Os valores também vinham com uma certa estabilidade na semana passada, sendo negociados em torno de R$ 4,05 até R$ 4,07 por quilo. Mas hoje, de acordo com o CPEA, o preço ficou em R$ 3,98 por quilo, uma queda no acumulado desses primeiros dias de janeiro de 1,73%, queda bem forte para o preço do frango congelado, ainda agora no início do mês, que é uma época de consumo maior e também de preços mais elevados. Janeiro já começa com queda para essas duas carnes, de acordo com o CPEA. Os preços estão estáveis, só que no acumulado deste mês em queda também para o bezerro. Na última sexta-feira, o preço do bezerro ficou a R$ 1.226,96
por cabeça. Hoje ficou neste mesmo patamar, R$ 1.226,96 por cabeça em Mato Grosso do Sul. Mas do início do ano até agora, a queda já foi de 1,53% para o preço pesquisado no mercado físico, segundo os pesquisadores do CPEA. Ao contrário do que tem acontecido com o boi gordo. O mercado físico do boi gordo tem mostrado uma certa reação nos últimos dias. Na semana passada, o preço na quinta-feira chegou a R$ 149,97 por arroba. Na sexta, já passou de R$ 150 arroba e hoje mais uma alta. Boi gordo sendo negociado a R$ 150,72 arroba aqui no estado de São Paulo, segundo o CPEA. E no acumulado desses 9 dias de janeiro, a alta já chega a 0,84%. Bom, Renata, esses são os preços físicos apurados hoje pelo CPEA, só que no mercado futuro da BMF-Bovespa foi um dia de queda para os preços, que seguem negociados em todos os contratos ainda abaixo de R$ 150 arroba. Uma última informação em relação à gripe aviária, nós já estamos anunciando aqui no Pecuária BR há alguns meses os casos que vêm sendo descobertos entre a Europa e a Ásia. Na semana passada nós falamos do caso que foi descoberto no Chile, o que trouxe muita preocupação para as autoridades brasileiras. Isso porque o Chile está muito perto do Brasil e até agora o Brasil não teve nenhum caso de gripe aviária. Por isso as medidas de segurança aumentaram. Agora as agroindústrias brasileiras, produtoras e exportadoras de frango e também as produtoras de ovos suspenderam as visitas de clientes e fornecedores às áreas produtoras para evitar o contato com as aves vivas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Associação de Proteína Animal, a ABPA. A proibição já era aplicada a estrangeiros que vinham de países com focos ativos de influenza aviária, ou seja, a gripe aviária. Agora essas visitas estão suspensas para todos os clientes e fornecedores vindos ou não desses países com casos de gripe aviária. Essa medida acontece após essa detecção do foco registrado em mais de 33 países, mas principalmente com o foco do Chile, com essa proximidade territorial aqui com o Brasil. A suspensão dessas visitas valerá inicialmente por 30 dias, mas poderá ser prorrogada e ela começa a partir de amanhã, terça-feira, em todo o Brasil. Bom, Renata, essas são as informações aqui da BMF-Bovespa. Volto com vocês aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas informações. Rafaela Fávoro, direto da Bolsa de São Paulo. Bom, e agora, Gustavo Aguiar, zootecnista e consultor da Scott Consultoria, traz para a gente uma análise sobre o mercado do boi gordo nesta segunda-feira. Olá, Gustavo. Olá, eu já veio trazer um balanço do mercado do boi gordo nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017. O mercado do boi gordo começando a semana com um comportamento bastante morno ainda, né? Uma movimentação ainda aquém do potencial do mercado, do que foi verificado também no finalzinho do ano passado. A oferta ainda é considerada curta, o que dificulta o avanço das escalas dos frigoríficos, porém, com o escoamento também em ritmo lento, isso propicia com que os frigoríficos, ou faz com que os frigoríficos não avancem com bastante intensidade nas compras, deixa o mercado, de certa forma, estabilizado nesse momento. No fechamento de hoje, a gente viu alteração em 6 praças, sendo 4 quedas de preço, localizadas em Minas Gerais, 2 delas, região de Belo Horizonte e norte do estado. Região sul de Goiânia também com queda de preço, além do Tocantins também na região sul. Onde houve alta foi Mato Grosso, região sudoeste do estado, além de Rondônia, região sudeste do estado. Então, para complementar, Minas Gerais ainda é o estado onde se verifica a maior pressão baixista sobre as cotações, tal como foi iniciado o ano com frigoríficos tentando impor uma baixa significativa sobre os preços vigentes do final do ano passado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Obrigada mais uma vez, Gustavo. E agora sim, a cotação do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, por região. Lembrando que a apuração de preços da Scott Consultoria é para uma boiada comum. Começamos pela região sul do país, onde não houve, segundo a Scott Consultoria, nenhuma alteração de preço. Nordeste do Paraná, R$ 150,50. Oeste de Santa Catarina, R$ 154, tudo igual. No oeste do Rio Grande do Sul e também em Pelotas, R$ 4,90 o quilo. Agora, na região norte, segundo a Scott Consultoria, teve alteração em Redenção no Pará, sudeste de Rondônia e sul do Tocantins.
Acre tudo igual, R$ 124,00. Redenção no Pará, uma queda de R$ 1,00, R$ 125,00. Marabá no Pará, 124, Paragominas também preço estável, assim, 126. Sudeste de Rondônia, uma alta de R$ 1,00, 126. Sul do Tocantins, 132. Alta, teve queda no sul do Tocantins de R$ 2,00, hoje fechando a 132. E norte do estado, R$ 128,00. Agora a região Nordeste, também segundo o preço, cotação Scott Consultoria, Alagoas R$ 153,00, não houve alteração na região Nordeste, oeste da Bahia R$ 159,00, sul do estado R$ 147,00 e oeste do Maranhão R$ 129,00. Agora a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste houve 3 alterações, 2 alterações, sul de Goiás e também no sudoeste de Mato Grosso. Goiânia, Goiás R$ 139,00, sul de Goiás R$ 136,50, queda de R$ 2,00 em relação à última sexta-feira. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 138, mesma cotação em Dourados. Três Lagoas, 135. Ainda dando sequência à região Centro-Oeste, preço Scott Consultoria. Cuiabá, Mato Grosso, 132. Norte do estado, 126. Sudeste de Mato Grosso, 133. E uma alteração no sudoeste de Mato Grosso, uma alta de R$ 2,00 na cotação em relação à sexta-feira, fechando a R$ 128,00. Para a gente finalizar a cotação Scott Consultoria, região Sudeste. Barretos, 149, Araçatuba, 150, Belo Horizonte, Minas Gerais, 143, Triângulo Mineiro, queda de R$ 2,00, 144, Sul de Minas, 143, Norte de Minas, 143, uma queda de R$ 2,00, Rio de Janeiro, 149 e Espírito Santo, R$ 148,00. E a nossa outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país. Segundo a Agência Rural Business, não houve alteração na cotação do boi gordo à vista em relação à última sexta-feira. No Paraná, 157, Santa Catarina, R$ 160,00 e Rio Grande do Sul, R$ 5,06 o quilo. Agora a região norte, também preços, Agência Rural Business, Pará 131, Tocantins 139 e Rondônia R$ 131,00. Região Nordeste agora, Bahia 160, preços estáveis também na região Nordeste, Maranhão R$ 135,00. Região Centro-Oeste também não houve alteração, segundo a Agência Rural Business. Goiás 146, Mato Grosso do Sul R$ 143,00, a cotação do boi gordo à vista. Sul de Mato Grosso R$ 137,00. E para a gente finalizar, região Sudeste. No Sudeste sem alteração também, São Paulo 158, Minas Gerais 154 e Rio de Janeiro R$ 155,00. Bom, e a gente finaliza a cotação do boi gordo à vista com 2 apurações, a Rural Business e a Scott Consultoria. Pecuária BR fica por aqui, para você um ótimo início de semana e até amanhã. Fique agora com SBA Gourmet. Tchau, tchau.